Sabe aquela sensação frustrante de entregar o seu máximo em uma relação, no trabalho ou em qualquer dinâmica e perceber que no fim das contas você está recebendo o mínimo possível de volta? Hoje a gente vai mergulhar em uma jornada épica sobre como sair dessa posição de pura submissão social e alcançar o que chamamos de autodomínio absoluto. É um paradoxo maluco das relações humanas, não é? A gente pensa que quem se doa 100% o tempo todo é supervalorizado. Mas a verdade é que frequentemente essas pessoas colhem apenas indiferença. Então vamos entender como essa engrenagem roda e principalmente como forjar a nossa verdadeira soberania pessoal. A pergunta que não quer calar é exatamente essa: por que o maior esforço acaba gerando o menor valor? E a resposta está no paradoxo do valor absoluto. A gente cai nessa ilusão enorme de que estar sempre ali, sempre a postos, entregando nossa energia vital sem limites, é uma prova irrefutável de nobreza. Tipo, olha como eu sou essencial. Só que a psicologia humana não funciona assim. A mente instintiva lê essa disponibilidade implacável de um jeito bem mais cruel. Ela não vê dedicação, ela vê desespero. É lido como abundância extrema, e isso corrói imediatamente o peso e importância da sua presença ali. Pensa comigo nessa analogia. Imagina se a gente tropeçasse em diamantes em cada esquina da cidade, jogados ali no meio-fio. Quanto você acha que eles valeriam? Absolutamente nada. A abundância é literalmente a inimiga mortal do valor em qualquer lugar. Uma joia só é preciosa por causa da raridade dela, do esforço absurdo que existe para encontrar e lapidar essa pedra. Se você sai distribuindo o seu tempo e a sua atenção como se fossem pedras comuns na calçada, o valor da sua presença simplesmente despenca. É uma regra implacável da natureza. E isso nos leva diretamente ao primeiro pilar para não deixar essa soberania desmoronar: o domínio do tempo. A gente vive na era digital e com ela vem aquela armadilha clássica. O celular vibrou, a notificação apitou e a gente acha que tem a obrigação de responder na mesma hora, né? Isso é submissão total à urgência dos outros. E é contra isso que a gente ergue a defesa da presença seletiva. O que é isso na prática? É encarar o próprio tempo como um tesouro inestimável, não como um recurso de graça que qualquer um pode pegar. O tempo de uma pessoa soberana é muito, mas muito caro para ser interrompido por uma notificação qualquer. Atenção é uma conquista, não é um direito alheio. Deixar o telefone tocar e focar no que você está fazendo é um ato de preservação gigantesco. É blindar sua fortaleza interior contra demandas aleatórias. E assim, a gente entra no nosso segundo passo dessa jornada: a postura de um soberano. Existe um abismo, mas um abismo enorme, entre uma pessoa comum e um mestre do valor, principalmente quando acontece um imprevisto ou rola um atraso. A pessoa comum começa a criar aquelas histórias gigantescas no WhatsApp, mandando áudios e textos enormes para justificar porque o trânsito estava ruim, buscando absolvição a todo custo. Só que ao fazer isso, você coloca outra pessoa na posição de um juiz supremo sobre a sua vida. Agora, o mestre do valor veste uma armadura de autoconfiança. Precisou mudar os planos? É simples. Olha, não poderei ir hoje. Fim da frase. Ponto final. Sem aquele porque isso e aquilo. Essa economia de palavras exala um controle absoluto. E isso consolida uma regra de ouro. O mistério do silêncio é infinitamente mais atraente do que uma desculpa desesperada. Quem tem soberania não fica se justificando quando ninguém nem pediu. Essas pessoas abraçam a força do que não é dito. O espaço que você deixa ao não dar 300 explicações não afasta as pessoas. Muito pelo contrário, atrai pelo magnetismo do mistério. Quem tem controle do próprio reino interno, do próprio domínio, não precisa implorar para que o mundo externo aprove cada passo seu. Agora, avançando um pouco mais, vamos olhar para o nosso terceiro pilar: a biologia da distância. Aqui a coisa fica muito instintiva. O nosso comportamento social esbarra na biologia da sobrevivência. Tudo começa com aquela busca implacável. Sabe quando rola um excesso de mensagens, cobranças ou muita intensidade? Quem faz isso entra instantaneamente num modo predador aos olhos da outra pessoa. Pensa na natureza. Qualquer coisa que avança velozmente na sua direção soa um alarme mortal. E qual é o resultado inevitável? O instinto de fuga. A pessoa que buscava apenas se aproximar acaba virando uma figura sufocante. E aí o alvo aciona a defesa automática. Não é crueldade de quem está recuando, de jeito nenhum. É puro instinto de sobrevivência ditando as regras do jogo. A grande sacada da maestria pessoal é entender isso aqui: o espaço vazio gera desejo. Para que aconteça uma aproximação autêntica, aquele avanço implacável precisa parar. Você precisa recuar estrategicamente, porque é esse recuo que criou um vácuo. E é exatamente essa ausência bem controlada que acende a curiosidade do outro lado. Quando você desarma esse modo predador, o campo de batalha se acalma. Você deixa a outra pessoa respirar e sentir, por vontade própria, o impulso de encurtar a distância.
O que nos leva à nossa quarta linha de defesa, o escudo da quietude. Olha, não tem como fugir disso. A ausência de reação é, sem dúvida, a maior prova de poder que existe. Quando uma provocação externa te deixa com raiva na hora, ou quando o seu humor muda completamente só por causa da opinião de alguém, sabe o que você fez? Você acabou de entregar a chave do seu castelo para forças externas. O verdadeiro autodomínio é de ferro. Permanecer inabalável no meio de uma tempestade de provocações, mantendo o seu centro e o seu silêncio, manda uma mensagem altíssima para todo mundo ao redor. Mostra que a gravidade daquele ambiente não consegue tirar você do seu eixo. Essa quietude impenetrável que arranca o respeito verdadeiro de quem quer que seja. Chegamos então ao quinto e último sinal vermelho, a síndrome do oxigênio invisível. Todo mundo respira oxigênio o dia inteiro, né? Mas ninguém lembra de agradecer por ele. Ele é completamente ignorado, até faltar. A disponibilidade garantida torna alguém essencial para o ecossistema, mas invisível para o respeito e o apreço. E para quebrar essa dinâmica perigosa, a gente precisa entender a diferença entre o ator e o rei. A indiferença nunca pode ser uma tática barata de manipulação. O ator é aquela pessoa que finge que não liga, faz um joguinho só para arrancar uma reação e, sério, dá para sentir o cheiro do desespero de longe. Já o rei, ou a rainha do próprio destino, tem uma indiferença genuína que nasce do próprio valor, inabalável. É a postura de alguém que sabe o seu tamanho e não precisa de uma plateia o tempo todo para confirmar isso. E é a lição definitiva que amarra tudo isso: o poder supremo de dominar o próprio silêncio. O caminho para a verdadeira soberania, como a gente viu, não está em discursos ensaiados ou num esforço desesperado para provar seu valor. Está em blindar o seu tempo, controlar suas reações e ter a consciência absoluta do que você entrega. E para fechar, eu quero deixar essa provocação ecoando na sua mente. Em qual área da vida o ouro está sendo entregue para receber apenas cinzas? Seja nos relacionamentos, no trabalho, naquelas dinâmicas familiares super complexas, fica aí o convite para você refletir onde é que o seu tempo e a sua energia, que são inestimáveis, estão sendo trocados por absolutamente nada. O seu domínio pessoal começa exatamente agora. Pense nisso.